Certinho. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar um minutinho, a Rosana já está entrando. Fernanda. Rosana já está entrando. Thaís chegando, Dani. Olá, Rosana. tudo Boa bem? noite. Tudo Boa bem? noite. Seja Tudo, e bem-vinda. você? Obrigada, Fabrícia. Obrigada por você ter aceitado o convite. É uma Eu quero. honra para mim poder dividir esse momento com você, né, que foi minha professora, que me ensinou tanto, e que eu venho aprendendo até hoje com você. Viu? Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Eu que agradeço, Fabrícia, pelo convite e por tanto tempo caminharmos juntas, na verdade, nesse caminho educacional, entre a fonoaudiologia e a educação, não é E verdade? esse caminho não para nunca, né? E nós vamos continuar nele aí por muito e muito tempo, né? Exatamente. Ô, Rosana, então, assim, te agradecer, né? Te dar as boas-vindas. E eu vou pedir para que você se apresente, porque muita gente que está assistindo a live não te conhece. E depois eu faço a minha apresentação e a gente já começa. Pode ser? Pode, claro. A Bom, palavra é é difícil. sua. Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Rosana Dias, eu sou fonoaudióloga. Já vou contar, né, Fabrícia, para não esconder a idade, né? Mas eu já sou fonoaudióloga há 25 anos, né? Me formei na Unesp em Marília. De lá para cá, né? Eu sempre andei muito grudadinha com a educação, né? E na minha atuação tanto clínica quanto educacional. Eu trabalho com os problemas de aprendizagem, com os problemas de linguagem, né, envolvendo diversas patologias, vamos dizer assim, né. Na área educacional, trabalho em escolas particulares, trabalho com escolas públicas, né, e também adoro estudar. Então, já fiz especialização em linguagem, já fiz especialização em fonoaudiologia educacional, em psicopedagogia, e cheguei até no mestrado, em ciências dos distúrbios da comunicação humana. Eu gostaria de agradecer, né, deixar aqui o meu agradecimento, né, ao seu parabenizar pelo seu trabalho que eu tenho acompanhado, e agradecer pelo convite e também agradecer em nome do Colégio SECRE, né, por toda acreditar que nós podemos levar a contribuição para quem estiver nos assistindo. Obrigada, Rosana. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fabrícia Trindade, sou fonoaudióloga, clínica educacional. Clínica eu atuo no Espaço Saúde São José Espaço Saúde, e educacional no SECRE. Por coincidência, agora, início de agosto, eu completo 7 anos de Colégio SECRE. E eu queria aproveitar esse momento e agradecer, né, aos meus diretores, a Mércia, a Maria José, ao Ademilson e toda a equipe pedagógica, né, por ter me acolhido, por ter acreditado na fonoaudiologia educacional e falar que lá é o lugar onde eu vivo assim os melhores momentos da minha vida, né? Eu sou muito feliz lá no colégio e aprendo muito lá também, né? Uma troca de conhecimentos muito grande que me deixa muito feliz. É isso aí. Então, vamos começar, Rosana? Vamos lá. Vamos que vamos? Já estou aqui, eu já estou aquecida. Então, eu escolhi para a gente começar o nosso bate-papo o assunto sobre os marcos do desenvolvimento. Eu queria que você Uhum. falasse um pouquinho desses marcos do desenvolvimento, pensando numa frase que a gente ouve muito, que é a seguinte: ai,
toda criança tem seu tempo, calma. Quando tiver 4 anos, vai falar. Calma, quando chegar lá no terceiro ano, seu menino vai ler, não precisa preocupar. Então, eu queria que você fizesse esse paralelo, né, entre essa frase e os marcos, Uhum. e junto com isso, que você falasse sobre os pontos positivos, quando família, escola e profissionais têm conhecimento desses marcos, né? O quanto a gente ganha, o quanto a criança é beneficiada quando a gente tem esses conhecimentos. Certinho. Tarefa grande, hein, Fabrício? Você está me dando? Tarefa grande, pergunta Eu grande, acho. né? Então, vamos lá. Essa é uma questão, gente, talvez a mais importante de todas elas dessa noite. Por que que eu considero desta forma? Porque nós precisamos entender cada vez mais sobre os marcos do desenvolvimento infantil. É um nome que tem sido muito falado nos últimos tempos, uma nomenclatura muito usada, mas é importante que todos se apropriem dessa nomenclatura, dessa definição e da importância disso para quem? Ou tem filhos, e eu sei que tem muitos papais, muitas mamães aqui nos assistindo, né? E também os educadores, gestores, é muito importante que todo mundo se aproprie desse conhecimento, né? Cuidadores. Então, o que que vem a ser, né, Fabrício, esse nome tão bonito, Marcos do Desenvolvimento, né? Os marcos do desenvolvimento nada mais, gente, são do que critérios, aspectos que orientam a nossa observação, o nosso monitoramento, o nosso acompanhamento do comportamento humano, do desenvolvimento humano. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem aspectos do desenvolvimento infantil que são esperados em determinadas idades, né? Então, por exemplo, espera-se que uma criança ande por volta de 1 ano. Não é verdade, Fabrício? Isso. Espera-se que uma criança inicie o processo de fala, né, o balbucio, que são os primeiros sons que a criança pronuncia, por volta dos 6 meses de idade. E assim, ela, a partir desse início, por volta dos 6 meses, ela vai aumentando, e por volta de 1 ano, ela já está falando algumas palavrinhas. Tem crianças que são mais espertinhas, mais observadoras, às vezes já começa até a juntar uma palavrinha com a outra. Pois bem, e esses marcos do desenvolvimento, eles são frutos de pesquisas de muitas pessoas que analisam e observam o comportamento humano. Ah, Rosana, mas como eu e a Fabrícia conversamos, mas as crianças têm as suas individualidades, né? Cada criança tem seu tempo. Essa frase, gente, é muito perigosa. Por que que ela é perigosa? Porque eu posso ficar esperando eternamente uma criança vir a falar. Eu posso Verdade. ficar eternamente esperando uma criança, por exemplo, como eu acabei de citar aqui, a andar. E com isto, eu incorro um erro muito grande de prejudicar o desenvolvimento infantil. Então, há uma margem que eu devo esperar? Foi uma outra coisa que nós conversamos. Sim, há variações individuais de uma criança para outra, mesmo naquela faixa etária de 1 ano. Então, quanto que a gente deve esperar? Nós devemos esperar de 2 a 6 meses de variação. Então, se eu tenho um marco de desenvolvimento que por volta de 6 meses uma criança deve iniciar o balbucio, que por volta de 1 ano essa criança já deve estar falando as palavrinhas, se ela não falar, não balbuciar até 1 ano, e se ela não falar nada até 1 ano e meio, já não é mais normal. Alguma coisa está acontecendo com essa criança. Eu não estou dizendo que só o fato dela fazer isso, eu já vou fechar um diagnóstico de autismo, né? De deficiência intelectual. Ninguém está dizendo isso. Uhum. Mas esses critérios, eles nos ajudam a saber o que é esperado em cada faixa etária para o seu filho, para o seu aluno. E você, como pai, ou como a Fabrícia perguntou, qual é o benefício disso? Uma vez que a escola está consciente destes marcos do desenvolvimento,
Uma vez que estes pais estão conscientes destes aspectos do desenvolvimento infantil, Fabrícia, nós temos pais mais atentos, tanto no sentido de observar o desenvolvimento infantil, quanto no sentido de procurar ajuda se ele perceber que algo não está dentro do esperado. Com certeza. Por outro lado, uma escola pautada no seu planejamento curricular, o seu planejamento pedagógico, pautado nos marcos do desenvolvimento infantil, também vai saber estimular corretamente cada fase do desenvolvimento, né? Então, é muito importante que todo mundo, né, todas as pessoas que têm contato com crianças, com jovens, né, que saibam o que é esperado para cada faixa etária. E isso eu dei exemplo desses dois aspectos, mas nós temos marcos do desenvolvimento para as questões motoras, para as questões auditivas, né? Então, a criança bem novinha, ela já começa a prestar atenção nos sons, ela tem a idade que ela vira para os lados para procurar a fonte sonora. Então, eu já tenho indícios de que essa criança está ouvindo ou não, né? A questão linguística, como eu dei o exemplo do balbucio e do primeiro aninho de vida. A questão cognitiva, né? Quando que essa criança começa a entender as coisas, começa a interagir com o outro, né? E a questão visual também. Também tem marcos do desenvolvimento para as questões visuais, né? Não cabe aqui hoje, nessa live, né, Fabrício, senão não ia ter fim, nós citarmos todos os marcos do desenvolvimento. Mas fica aí um aspecto muito importante, que é a questão de que nós devemos nos apropriar desse conhecimento. Escola, agora vai um recadinho já para escolas, né? Nós vamos, como a nossa live, o tema é como estimular a linguagem, então, a todo momento nós vamos trazer o que pode ser feito. Então, o que pode ser feito pelas escolas? Como eu já disse, a questão do planejamento, que vai nortear as estratégias, mas também, quando tivermos reunião de pais, nos apropriarmos desse conhecimento e levar essa informação para o pai. Olha, pais, nessa faixa etária é esperado isso, isso, isso e isso do seu filho. Né? É importante que quem sabe oriente quem não sabe, né? Sim. Porque quando você disser, ainda esses dias ainda conversando com a Fabrícia, ainda falamos, né, Fabrícia? Quando você disser para o pai que ele precisa procurar ajuda, não vai ser tão difícil da família aceitar. Por quê? Porque ela já está orientada do que é esperado para cada faixa etária. Agora, quando eu tenho uma escola que não sabe os marcos do desenvolvimento, associada a uma família que também não tem uma orientação adequada, aí é onde começam os problemas, né? Porque aí é uma família que não aceita. Oi? Aí nós vamos ser barrados, né? A gente vai tentar e vai ser mais difícil o caminho. É difícil, é mais difícil. Um outro exemplo que eu queria dar para a gente terminar essa resposta, Fabrício, são as bases, a Base Nacional Comum Curricular, né? Que é a matriz curricular que está vigente no nosso país. Ela é toda pautada, pessoal, nos marcos do desenvolvimento infantil, né? Lá tem da educação infantil ao ensino médio, o que é esperado em cada ano escolar. Aquilo lá é um marco do desenvolvimento, que tem que ser trabalhado em cada faixa etária. É lindíssimo aquele documento, tem um material riquíssimo, riquíssimo, que vale a pena cada pessoa que está em determinado ano escolar se apropriar daquele documento. Não vou falar mais, senão... Ótimo. Senão a gente vai ficar a noite inteira falando dos marcos e da importância, né, desse conhecimento. Exatamente. Mas já fica a dica aí para o pessoal correr atrás, né, Rosana, pesquisar, entender, né, ler sobre, perguntar sobre, né, escola, o profissional está lá, então chega, pergunta, né, tira as dúvidas. E é uma coisa que a gente não precisa decorar, né, Fabrícia? Isso aí é um assunto para pesquisa, então a gente tem que ter materiais, documentos que falem sobre isso, porque quando a gente tiver dúvida, a gente vai até o documento certo e pesquisa. Livro de cabeceira? A BNCC é um deles. É um deles. Rosana, e aí, o que você cita para nós, assim, o que é importante a gente entender
sobre o desenvolvimento da linguagem, com os seus aspectos, habilidades, né? E fazendo aquela diferencinha, o que que é fala, o que que é linguagem. Ah, esse é um aspecto muito importante também, né, Fabrícia? Uhum. Nós, como fonoaudiólogas educacionais, separamos a essência para discutir hoje com vocês, né? Então, pessoal, isso é um assunto que a gente precisa entender bem, né? Qual é a diferença de uma criança que fala errado e de uma criança com problema de linguagem? Uma criança que fala errado é uma criança que troca sons na fala. Então, é uma criança que fala, por exemplo, balata, o lango, que troca um F por V, em vez de falar vaca, fala faca, ou fala suva, em vez de chuva, né? Essa é uma criança que tem uma dificuldade na fala, né? Agora, uma criança que tem uma dificuldade de linguagem é algo um pouco mais sério. Por quê? Porque a nossa linguagem é o nosso sistema que norteia todo o nosso pensamento e sustenta toda a nossa interação social. É o nosso mecanismo de interação social. E a linguagem, ela é compreendida por diferentes aspectos. Se eu resumo a linguagem simplesmente numa alteração de fala, eu estou resumindo todo o processo linguístico no aspecto fonológico, que é este que eu dei os exemplos anteriores. Mas a linguagem é muito mais. Por quê? Porque eu tenho o aspecto pragmático, eu adoro falar do aspecto pragmático. Por quê? Porque o aspecto pragmático é o aspecto, o item da linguagem que se refere à intenção comunicativa do falante. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é necessidade e intenção de falar, né? E isso tem que surgir desde muito pequenininho. Então, se eu tenho famílias super protetoras e famílias que entregam tudo, olha a estratégia de novo aí em ação, acende a lâmpadazinha aí. Se eu tenho famílias super protetoras que entregam tudo na mão das crianças só porque as crianças apontam, essa criança vai demorar mais para falar. Por quê? Porque ela não tem necessidade de falar, de usar da linguagem oral, porque a linguagem gestual dela está servindo de comunicação, né? Ela usa outro sistema de linguagem, que é o sistema gestual. Ela está preferindo se comunicar porque esse é suficiente. Então, eu não preciso me esforçar mais para falar. Para que eu vou falar se eu aponto e a pessoa me entende? Um exemplo do aspecto comunicativo, pragmático, né? Eu preciso ter vontade de contar uma história para minha mãe, eu preciso ter vontade de pedir alguma coisa para minha mãe, eu preciso ter vontade de contar alguma coisa para minha professora. Um outro aspecto importante é o aspecto semântico, que tem a ver com o vocabulário, com o significado das palavras. Também é um aspecto muito citado nos últimos tempos. A importância do vocabulário não só para o desenvolvimento da linguagem, mas para a alfabetização, né? Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. E o que vem a ser? É o significado das palavras, né? Quanto mais essa criança interage com o meio e interage com o outro, né? Quanto mais ela escuta histórias, quanto mais ela canta, quanto mais ela brinca, mais vocabulário ela vai adquirir, né? Para vocês terem uma ideia, uma criança de 3 anos fala em torno de umas 200 palavras, né? Deixa eu conferir aqui se eu estou correta. É isso mesmo, né? Uma criança de 2 anos passa de 50 a 200 palavras. Vocês terem uma ideia, a importância dessa interação. E uma criança de 4 já tem em torno de um vocabulário de 3.000 palavras. Né? Então, vocês imaginam uma criança que não é estimulada, que não participa de interações, que não estabelece diálogos, o prejuízo semântico, de vocabulário que essa criança tem. Né? É um exemplo que eu estou colocando aqui. Outra questão importante é a estrutura das frases, né, Fabrícia? Que nós chamamos de aspecto sintático da linguagem, né? Então, é a criança, ao longo dos anos, né, não só ela aprendeu o significado e o vocabulário,
que ela começa a aprender primeiro os substantivos, para depois aprender os verbos e os adjetivos, mas ela vai aprender a estruturar uma frase, né? Então, colocar o sujeito no lugar certo, colocar o verbo no lugar certo, e isso também tem marcos de desenvolvimento, né? Isso também tem um caminho a ser seguido. Então, vocês estão vendo que a linguagem é muito mais do que aprender os sons da fala, né? E daí, Fabrícia, para desenvolver a linguagem, também a gente recebe no consultório, muitas vezes, crianças que as mães chegam assim, meu filho não fala, né? Mas quando a gente vai fazer a avaliação, a gente percebe, nós fonoaudiólogos percebemos, que essa criança também não faz algumas coisas que são precursoras, que deveriam anteceder a linguagem oral. Você concorda comigo? Concordo. Que coisas são essas? Que aspectos são esses que nós, fonoaudiólogos, consideramos precursores para o desenvolvimento da linguagem? Olha a dica, lâmpadazinha, pim, brincadeira simbólica. O que é brincadeira simbólica? Brincadeira de faz de conta. Isso, quer falar? Não, pode continuar. Brincadeira simbólica, a interação social. Então, essas crianças, por que a gente fala tanto? Não deixa as crianças pequenas no celular, gente. Menos celular e mais interação. Eu costumo brincar, com todo respeito aos desenhos animados, mas eu costumo dizer que a galinha pintadinha, que é uma galinha, e a Peppa Pig, que é uma porca, que uma tem focinho e a outra tem bico, não ensinam a falar. Porque elas não têm boca, elas têm bico e focinho. E nós, seres humanos, não temos nem bico e nem focinho. Então, se eu preciso olhar no rosto da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha tia, da minha professora, é porque eu preciso observar o movimento que a minha boca faz, e não o bico e o focinho do porco e da galinha. Verdade. Né? Eu gosto de dar esse exemplo, Fabrício, porque aí fica assim, o pai e a mãe entendem, né? Entende. O que a gente está querendo dizer. Então ela falou que não é para deixar assistir mais. Não é isso que eu estou dizendo. Nem 8, nem 80. Tudo tem o meio termo. Né? Então, eles adoram, eles gostam, né? As crianças, as músicas da Galinha Pintadinha são lindas, coloridas, mas o problema é o tempo em que muitas crianças ficam no celular, né? Então, o vilão não é a tecnologia e nem o celular. O vilão é o tempo, certo? Que isso fique muito claro, né? Outra questão importante, Fabrícia, é a imitação. Então, quanto mais eu tenho interação com os meus pares humanos, mais eu vou observar o comportamento deles e mais eu vou aprender, né? Isso. Mais eu vou aprender os gestos, não só os gestos corporais totais, mas globais, desculpa, mas eu vou aprender muito da comunicação verbal, da expressão facial, né? Não é só falar, olha o meu rosto, como mexe, né? Olha a minha mão, eu não consigo ficar com a mão parada. E a criança precisa observar isso, porque a comunicação não é só boca, né? E o que a gente usa, Rosana, no consultório para atender as crianças? Vermelho. As professoras que acompanham o nosso trabalho, né, já se tiver alguma aí, já pode botar um oizinho aí, né? Mas elas sabem que nós, né, Fabrício, orientamos muito as famílias, no consultório orienta as famílias também, e nas escolas orienta os professores. Aqui a gente possa usar bastante batom vermelho, para justamente chamar a atenção das crianças para a região da boca, né? Para que elas observem o movimento dos nossos lábios, né? Então é isso, Fabrícia. A gente precisa prestar muita atenção nessas coisas e olhar esses outros aspectos. Se uma criança não fala, eu vou pesquisar algo mais. Ela está compreendendo? Ela sabe fazer brincadeira simbólica, ela sabe brincar de faz de conta, ela imita, né, o outro, ela compartilha as ações, então ela divide uma alegria comigo na hora da brincadeira, ela divide uma tristeza comigo na hora da brincadeira. Então, é importante que vocês entendam a complexidade do desenvolvimento da linguagem, não é brincadeira, pessoal. É linda, mas complexa, né, Rosana? Exatamente. Então,
pessoal tá dando um oizinho aí. Família entrando, pessoal, conterrâneos, professores, amigos. Vamos continuar então, né, Rosana? Manda bastante coraçãozinho aí para nós, para aquecer o nosso frio na barriga. A gente Compartilha quer essa live corações. compartilha A essa live Denise, com minha as prima irmã, pessoas. tá aqui assistindo. Beijão, Denise. Falei que eu ia te mandar um abraço, um beijo. Entregue. Rosane, e aí a gente partindo, né, desse desenvolvimento de linguagem, né, das crianças menores. Vamos falar um pouquinho, já chegando na parte da alfabetização. Vamos lá? É outra coisa Vamos. maravilhosa que a gente ama também, né? E os olhinhos brilham. Então, Rosana, eu queria que você falasse um pouquinho das habilidades Pouquinho. preditoras, um pouquinho das habilidades preditoras da alfabetização e, sem querer pedir muito, falasse um pouquinho também das habilidades adjacentes e subjacentes. O pessoal entender o que é essa habilidade, né? Quais são essas habilidades, a importância delas, né, no processo de alfabetização. Então, vamos lá, que eu te falei que essa aí daria muito pano para a manga. Então, É né, é vamos uma lá. tarefa grande para resumir isso em poucos minutos, mas eu vou Isso, e tentar. aí, se você já puder fazer um paralelo, falando sobre uma atividade para estimular, né, uma estratégia, né, para Ah, cada uma, essa aí né? tá na nossa manga daqui a pouco, né, Fabrício? Ah, beleza, isso mesmo. Não saiam daí, fiquem até o final que vocês terão uma Tem surpresa, tá bom? surpresa. Eu estou vendo aqui vários ex-alunos da época de Alfenas, né, da Faculdade de Fonoaudiologia da Unifenas. Um abraço, Um um beijo abração para para todo vocês. mundo. Estou muito feliz de tê-los aqui conosco, viu? Eu Um também. abração. Pena que a gente não pode ver o rosto de todo mundo, mas eu estou reconhecendo vários nomes aqui, Isso, né? a Tereza acabou de entrar, É, Tereza Cristina. isso mesmo. Já vi a Grace, já vi Oh, que a Ana bacana. Paula, já vi algumas Sua pessoas corrida de olho passando também é por. melhor que a minha aí. Olha Mas só, que então bom. vamos lá. Mudando da linguagem oral para os preditores da alfabetização. Este também, pessoal, é um assunto muito importante para a alfabetização, né? Então, o que nós temos aqui? As habilidades preditoras, como elas são definidas? São habilidades que dão suporte, Fabrícia, para a alfabetização, né? Então, para que Uhum. uma criança se alfabetize com sucesso, de forma tranquila, esse trabalho deve se iniciar lá nos primeiros anos de vida. Então, por exemplo, uma habilidade preditora importante é o vocabulário, que eu já comecei dizendo anteriormente. E isso, eu não inicio o vocabulário quando eu começo a falar, né? A partir do momento que eu estou interagindo com a minha mãe, com as pessoas que cuidam de mim quando eu sou bebê, eu já estou aprendendo o nome das coisas, o nome das pessoas, né? Rafaela e Marcos, um beijo para vocês. Muito obrigada. Um beijo no Matheus. Então, nós temos habilidades, como disse a Fabrícia, habilidades adjacentes e subjacentes. As habilidades adjacentes são os processos, né, que nós temos que vão dar base para os preditores funcionar. Então, vamos lá nas habilidades adjacentes, que são os processos cognitivos que a gente tem. Então, é o nosso processamento visual, é o nosso processamento auditivo, é o nosso processamento atencional, é o nosso processamento de fala, é o nosso processamento, sequencial, né? E esses processamentos, eles dão base para quê? Para que o vocabulário se desenvolva, para que a memória operacional fonológica, que é um outro preditor, se desenvolva, para que as habilidades metafonológicas, que são as antigas, chamadas antigamente de consciência fonológica, se desenvolvam, né? Para que eu processe rapidamente as informações, que esse aspecto da velocidade de acesso ao léxico mental, olha que nome bonito, hein, Fabrício? Para que eu tenha que eu acione o meu vocabulário, o léxico mental das palavras que eu tenho rapidamente, isso precisa ser estimulado,
né? Então, essas são as habilidades subjacentes. Então, refazendo a resposta. Habilidades adjacentes são os processamentos. Processamento visual, auditivo, de fala, atencional, sequencial, conceptual. E os processamentos subjacentes. Memória operacional fonológica, habilidade metafonológica, que é antigamente chamada de consciência fonológica, vocabulário e a velocidade de acesso ao léxico mental, que é medido por meio de provas do RAM, por exemplo, nomeação automática rápida, tá? Isso. Além dessas habilidades subjacentes, para o desenvolvimento da leitura e da escrita, eu também incluo a percepção visomotora, certo? Pelas questões da escrita caligráfica. Respondida? Respondida. Vou complementar só um pouquinho. Quando você falou do vocabulário, lá no início, né, falando das habilidades da linguagem, e agora você fala do vocabulário como habilidades também preditoras, né, da alfabetização, eu queria ressaltar o seguinte, que o vocabulário, ele vai influenciar tanto no desenvolvimento, né, da leitura e da escrita, e ele vai influenciar até o finalzinho ali, que é a compreensão leitora. Então, assim, quando a criança, né, tem um vocabulário bem desenvolvido, ela vai ter uma fluência leitora melhor, né? Então, a fluência leitora dela vai ser boa. E a fluência leitora dela sendo boa, consequentemente, a compreensão leitora também vai ser boa. Então, assim, o vocabulário é muito importante. Então, educação infantil, né, os pais têm que ficar atentos a esse desenvolvimento, né, de vocabulário. Ele é muito importante também. Isso, que é o que eu coloquei lá atrás do aspecto semântico, né, Fabrícia? Isso. E ele se desenvolve até o fim da nossa vida, né, gente? Na verdade é esta. E nós temos várias formas de aprender vocabulário, né? Numa brincadeira simbólica, eu aprendo palavras novas, conceitos novos. Num diálogo, eu aprendo palavras novas, conceitos novos. Numa música, né? Cantar uma música, eu aprendo. Numa contação de histórias, eu aprendo palavras novas, né? E na própria leitura, o vocabulário, ao mesmo tempo que ele é precursor para a alfabetização, ele também se desenvolve por meio da leitura. Então, quanto mais eu leio, o meu vocabulário vai se desenvolver mais ainda. Só que se eu já inicio o processo de alfabetização com uma baixa de vocabulário, isso vai impactar negativamente no meu aprendizado da leitura e da escrita. Né, Fabrícia? Exatamente. Isso mesmo. Rosana, então, vamos passar para a parte que a gente preparou para o pessoal. Aí, vamos lá? Então, eu peço que você fale sobre a sua convidada, né? Explique um pouquinho sobre ela. E aí, no final, em seguida, a gente já começa a fazer essa brincadeira que a gente preparou com tanto carinho aí para o pessoal. Mandar um beijão para a Lu, também formou com a gente lá em Alfenas, formou um ano antes de mim, a Luciana, tá aí também, com a gente acompanhando. Beijo, Lu. A Lu também tem filhos lá no SECRE, né? Então, legal. Ela tá de fonoaudióloga, ela tá assumindo dupla função nessa live, né, Lu? Com certeza. De mamãe e de fonoaudióloga, né? Isso. Aí, ó, gente, nós preparamos para vocês um momento... Olha lá, tô aqui. Um beijo para você, querido. Nós preparamos para vocês um momento lúdico, né? Porque como estimular a linguagem em casa e na escola? Apesar de já termos dito para vocês ao longo da live, né, várias questões que são importantes, eu queria contar para vocês a história dessa minha companheira de trabalho, que é a doutora Soletrar Remédio dos Sons. Ela nasceu aproximadamente uns 3, 4 anos, por uma demanda, por uma necessidade de trabalhar a leitura e a compreensão leitora no ambiente escolar, onde as crianças, onde os professores me relatavam que as crianças estavam desmotivadas, que as crianças não gostavam de ler. E aí,
eu pensei, como que eu vou fazer para chegar na sala de aula junto com o professor e dizer que eu vou trabalhar a leitura, que eu vou aplicar algumas estratégias de leitura, que eu vou treinar a leitura, né, a fluência de leitura com essas crianças. E daí foi onde, num belo dia, me surgiu essa pessoa, né, doutora Soletrar Remédio dos Sons, nome bem peculiar, né? E o objetivo dessa personagem, pessoal, é levar em primeiro impacto, quando eu abrisse a porta da sala de aula, o encantamento. Eu queria impactar emocionalmente e de forma positiva as crianças. Esqueci, Fabrício, de uma coisa muito importante. Te empresto. Esqueci, gente, de um acessório imprescindível, né? E aí eu entro assim, né? E aí eu me apresento, conto que eu venho de um reino muito distante, onde as crianças aprendem a ler e a escrever e ninguém fica para trás. E aí todo o trabalho de leitura é feito junto com o professor e junto com as crianças. Eu levo estratégias comprovadas cientificamente para dentro da sala de aula para estimular o desenvolvimento da leitura oral e a compreensão leitura. Então, não é uma atividade banal, não é uma atividade simples, mas o primeiro objetivo meu é encantar as crianças. Deixar as crianças assim, ó. Quem é esta? Né? E eu consegui. Né? Porque se eu não fizesse isso, eu acho que eu não conseguiria os resultados. E nós conseguimos, Fabrícia, com o apoio dos professores, e aqui eu gostaria de dar os parabéns aos professores por esse momento que eles estão sendo desafiados, né, por essa pandemia, a se reinventarem, né, dentro do cenário educacional. E gostaria, mais uma vez, de deixar claro o nosso apoio da fonoaudiologia educacional para que todo esse trabalho aconteça. Nós estamos aqui para dar o apoio que vocês precisam. Tá certo, professores? Contem com os fonoaudiólogos educacionais. E daí, então, agora eu vou passar a peteca para minha filhota, né? Porque eu ganhei uma filha ao longo desse período e ela vai contar para vocês quem é essa minha filha. Então, doutora Soletrar, ela não encantou somente as crianças. Quando eu vi os vídeos da Rosana, eu fiquei assim, maravilhada. E na mesma hora entrei em contato com ela, falei, Rosana, que linda sua personagem, posso copiar? Rosana, claro que não. Vamos criar sua personagem. Como assim copiar? Não, vamos criar a sua personagem. E eu me lembro muito bem, Rosana, que você me disse o seguinte, você falou assim, olha, eu funciono muito mais a minha criatividade à noite. Então, deixa eu dormir, amanhã eu acordo com o nome para você. E assim foi. No outro dia estava lá, e aí você ainda foi tão carinhosa, né, a escolher o nome, você ainda colocou doutora Letroca Divina dos Sons. Você ainda falou assim, vamos pôr Divina, porque, né, o nome lá da cidade que você está morando agora, né, Divinópolis. E aí foi. E aí nasceu, né, doutora Letroca Divina dos Sons, muito bem apadrinhada e batizada a doutora Soletrar, Remédio dos Sons. E aí, nos unimos, né, para fazer uma dinâmica aqui com vocês, para vocês entenderem como que com uma letra nós vamos conseguir trabalhar várias habilidades aqui, né, Rosana? Vocabulário, sim, várias habilidades metafonológicas, memória. Nós vamos conseguir fazer isso tudo com uma única letra. Vamos lá? Vamos lá. Então, Rosana, primeiro,
Rosana Eu não, quero... ela não está aqui no momento. Ai, Rosana não, doutora, soletrar. Doutora, soletrar. Qual é o nome e o som dessa letra? Pois bem, o nome dessa letra é a letra V. O som dessa letra, olhem bem na minha boca, é o som que tem o motor ligado aqui na garganta. Coloquem a mão na garganta e façam como eu. Vocês estão dando uma pista visual, auditiva e tátil. Mas, doutora Letroca, fala para mim uma palavra que tenha este som que eu acabei de dizer no início, no meio e no final, na sílaba inicial, medial e final. Vamos lá. Vamos pensar. Vaca, cavalo, sim, e no final, uva. Ótimo, certo? Parabéns. Você entendeu muito bem. Obrigada. E agora eu quero que você escolha uma dessas palavras que eu falei e construa uma frase. E me fale quantas palavras você usou para construir essa frase. Ó, vocês estão vendo que o desafio está aumentando, né, pessoal? E nós estamos trabalhando vários preditores da alfabetização. Bom, eu vou homenagear uma pessoa que eu amo de paixão, e é o meu presente de Deus, que é o Davi. Então, a frase será: Davi gosta de cavalo. E nós temos 4 palavras. Davi gosta de cavalo. 4 palavras, doutora Letroca? Sim. Agora, para ver se você é boa da memória, doutora Letroca, eu gostaria que você repetisse essa frase e contasse para mim quantas palavras nessa frase tem 2 sílabas. Então vamos lá, a frase é: Davi gosta de cavalos. Quantas palavras tem 2 sílabas? Davi gosta. Gosta. Certo? Isso. Quantas palavras? Sim. 2. 2 palavras, muito bem. Agora sou eu, né? Sim. Palavra cavalo. Se você tira o vá, o que sobra? Minto. Sobra. Volta, peraí, falei certo? Isso mesmo. Não. Cavalo. Não, falei certo não. Não falei certo? É porque eu tô sem o outro óculos. Eu tô sem o outro óculos. Então, vamos lá. Cavalo menos o vá, o que sobra? Agora eu consegui enxergar. Isto. Sobra, vira a palavra calo. Eu vou trocar o óculos para não acontecer de novo. Só um minuto. A gente retoma. Essas coisas, doutora Soletrar e doutora Letra, às vezes usam 2 óculos. Isso, vamos ver se consegue usar os 2. Aí, ó. Lógico que consegue, eu usei muitas vezes. Pois é, não sabia que dava certo. Então, a gente lê a palavra melhor. Cavalo. Aí, tá vendo? Cavalo menos o vá ficou? Calo. Calo. Muito bem. Então, Rosana, deixa eu continuar, então. Mais uma. Vamos lá. Rime para mim com a palavra calo. Rimar? Muito bem. Rimar. Calo. Vamos pensar. Calo rima com ralo, talo, falo e também roubá-lo. Aliás, doutora Letroca, você saberia me dizer o significado da palavra roubá-lo? Sim. Roubá-lo é um peixe grande. Muito bem. Você aprendeu mais uma nova palavra. Obrigada. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Mais uma?
E vamos Qual lá. é a maior palavra desta frase? Cavalo. Muito bem. Quantas Ela sílabas tem tem. a palavra cavalo? Peraí que eu vou pensar. Cavalo. 3 sílabas. Cavalo, muito bem. Agora, para a gente encerrar a nossa brincadeira, Fabrícia, como o nosso tempinho permite, eu vou chegar no patamar mais alto do desenvolvimento da habilidade metafonológica, que é a segmentação fonêmica, quando eu vou destrinchar a palavra falada em sons. Vocês sabiam, né, como nós começamos, que cada letrinha do alfabeto tem um ou mais sons? Pois bem, eu vou dizer para vocês quais são os sons da palavra cavalo. Observem o movimento da minha boca. A, V, A, L, O. Cavalo. Tem 3 sílabas e 6 sons. Tá bom para você, doutora Letroca? Tá ótimo por hoje. Tá ótimo. Conseguimos mostrar muita coisa, né? Que a gente consegue fazer trabalhando com apenas uma letra. Não é É, isso? é verdade. Vamos É nos isso. desmanchar, né? Vamos. Isto aqui, pessoal, é para as crianças, pelas crianças, né? E junto com elas, né? Que a gente se reinventa, que a gente se inventa, né? Que a gente se fantasia, para que esse mundo da alfabetização tenha parâmetros científicos, né? Tenha prática baseada em evidência científica, mas não deixe de ser lúdico, porque nós estamos mexendo, lidando com a infância. Isso mesmo. Rosana, e aí nós vamos encerrando por aqui, né? Eu quero te agradecer de novo, né, por ter aceitado o convite, né, por ter trabalhado junto comigo nessa live para a gente fazer. Eu acho que o pessoal gostou muito, né? Pelo menos a gente gostou muito de fazer, né, de preparar. Então eu acho Uhum. que todo mundo gostou também. Espero que tenha gostado. E falar, né, que essas habilidades, essas ações, toda essa atenção você vai encontrar lá no colégio. Então, para quem não conhece ainda o colégio, né, e quiser fazer uma visita, conhecer, vai estar lá de portas abertas, né, para apresentar toda a proposta pedagógica e que isso tudo está envolvido ali junto com os professores. Eu falo assim, são os meus professores, estão todos aqui na live, dando joinha, falando que gostou, né? Então, muita coisa eles já sabem, né? E agradecer também todo mundo que está aí, minha família está aí me assistindo, meus conterrâneos lá de Campo Belo, tem bastante gente aí também assistindo. Os Delícia. amigos, né, de faculdade, os amigos de profissão, todo mundo aí, eu fico muito feliz. E agradecer de novo os meus diretores, né, a Mércia, Maria José e o Ademilson, novamente pela oportunidade, pela confiança. E é só, se eu for ficar agradecendo, né, minha mãe está assistindo também, um beijo, mãe. Se eu for ficar aqui, eu fico até amanhã agradecendo, porque a gratidão é muito grande, né? Mas é isso, Rosana. Eu também gostaria muito de agradecer, né, você pelo convite, né, por estar sempre por perto, né, por mais que a gente se distanciou na época da faculdade, né, pela sua formatura, mas a gente sempre esteve conectada, né, Fabrícia, por conta da fonoaudiologia Sempre, educacional, né? realmente, sempre. As redes sociais não nos permitiram o afastamento total, né? Isso, e doutora Letroc, doutora Soletrar vão se encontrar pessoalmente, né? Quem sabe a gente marca alguma coisa. E esse sabe que já é um sonho, né? Que eu alimento.
Então, esse primeiro Exato. contato foi online, mas ele vai acontecer presencial. Aproveitar para mandar um beijo para a Mariana Costa, da Infância Divina, tá aí também com a gente. Né? Um beijão, Mari, obrigada, viu, pela presença. E também gostaria de agradecer a Deus por nos dar força, né, para levar avante esse desejo de construir uma educação com olhares interdisciplinares, né, para que e com o desejo único de que as crianças aprendam e de que ninguém fique para trás, né, que ninguém fique de que nenhuma criança fique para trás, né, muito importante. Para isso a gente estuda bastante, né, estuda, aprende, ensina, porque a gente não quer nenhuma criança para trás. Exatamente, né? Isso. Exatamente. E vocês compartilhem essa live. Parte da live, viu, Rosana? Já tem sugestão aí da Karine, sugestão live parte 2. Beijo, Karine. Podemos pensar numa live só com atividades práticas para fonoaudiologia educacional e a educação. Que tal, Fabrícia? Verdade, lógico, vamos embora. Né? Isso que a gente fez aqui, pessoal, foi um exemplo, né? Nós poderíamos avançar, se o tempo nos permitisse, né? Para atividades, continuando aqui com um texto que tivessem essas palavras, com uma escrita dessas palavras, né? Com um alfabeto móvel para montar essas palavras, né? Isso. Quando a gente tem, que é importante, que eu sempre digo para os professores que estão comigo, quando nós temos a teoria na cabeça, não nos falta criatividade. Agora, quando nós não temos a teoria na cabeça, nós sabemos criar, porque nós vamos criar pautado em quê? Não é verdade? Isso mesmo. Então, muito obrigada, Fabrícia. A live vai ficar gravada, né? Tem algumas pessoas perguntando, né, se a live vai ficar gravada. Vai gravar. O Sávio, meu assistente, está aqui comigo, aqui, vai deixar tudo certinho, né? Para dar tudo certo e a live fica gravada. Ok. Tá bom? Então, um beijo. Então, beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Alice, meu cunhado, beijo. Obrigada. Todo mundo. Amigos, tchau, tchau. Tem muito professor meu aqui também, muito colega daqui da minha cidade. Um beijo para vocês. Belense, interior de São Paulo. Ó, que beleza. Fomos longe, né, Rosana? Fomos longe. Que essa seja a primeira de muitas. Pessoal, um beijo. Fabrícia, fica com Deus. Um abraço para o pessoal do seu colégio. Muito obrigada. Gratidão. Dá um abraço na diretora e em todos os funcionários do colégio. Será entregue. Agradecer também a equipe toda, né, pedagógica do SEC, que me acolheu também. Beijo, meninos. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tem que encerrar aqui, sabe? Ai, a garganta secou.